Boa tarde a todos e todas. Vamos dar início à defesa de dissertação do Rodrigo Weber Pereira, cujo título é Um estudo exploratório sobre as dificuldades e avanços de estudantes de graduação em Física em situações experimentais do campo conceitual da modelagem didática científica envolvendo ótica. A banca já me autorizou previamente a gravação. Eu pergunto para eles se eles ainda concordam com a gravação da apresentação, né? Todos balançam a cabeça, sim. Vou apresentá-los antes da apresentação, para que fique o registro na gravação. O primeiro membro da banca é o professor Glauco Cohen Ferreira Pantoja, da Universidade Federal do Oeste do Pará, direto de Santarém. O membro do Instituto de Física da banca é a professora Silane Verônica Teixeira e, encerrando a banca, o professor Ives Solano Araújo, é um membro do nosso programa, do programa de pós-graduação em ensino de física. Eu vou pedir que, a partir de agora, os três fechem a câmera, porque eu vou passar a palavra para o Rodrigo, que vai fazer uma apresentação da sua dissertação de mestrado de aproximadamente 50 minutos. Eu também vou fechar a câmera durante esse tempo. E depois disso, a gente vai passar a palavra à banca para fazer a arguição, em que cada membro vai ter algo em torno de... A gente não tem tempo estabelecido, mas espera algo entre 20 e 30 minutos para cada um dos membros. Certo, Rodrigo, passo a palavra a ti. Eu já vou abrir aqui o cronômetro e boa apresentação. Ok, muito obrigado, professor. Posso começar? Bom, então, muito boa tarde a todos. Obrigado, professor, pela apresentação, né? Então, eu gostaria de começar essa apresentação chamando a atenção para um fato que aconteceu aqui no Brasil durante a década de 50, a ocasião na qual o famoso físico Richard Feynman, né, que todos nós aqui conhecemos, esteve aqui dando aulas para um grupo de físicos aqui no país. E nessa ocasião, foi lá no Rio de Janeiro, né, ele perguntou para os seus estudantes, fez a seguinte questão, né, para eles: como se pode saber a direção de polarização de um polarizador olhando apenas para a luz refletida na Bahia? No caso, a Baía de Guanabara aqui, né, ele está fazendo referência. E aí, notando que nenhum estudante conseguia responder essa questão, né, ele perguntou para eles: então, vocês sabem o conceito de ângulo de Brewster, né, tentando ajudar os estudantes? E aí, para surpresa dele, ele notou que, apesar de que a maioria dos estudantes, né, conseguissem explicitar o conceito de ângulo de Brewster perfeitamente, né, explicitando as relações matemáticas envolvidas na definição, falando sobre a polarização do campo elétrico, etc., mesmo assim eles não conseguiam transpor aquilo para a prática, né? Ou seja, explicar como se poderia saber a direção de polarização do polarizador apenas olhando a luz refletida na Bahia. Então ele até escreveu um livro sobre essa visita dele aqui no país, né? E nesse livro ele basicamente evidenciou essa questão da dissociação entre a teoria e a prática que existe no contexto educacional brasileiro, né? Em que vigora uma forte ênfase na matematização e na aprendizagem mecânica dos conceitos, né? Então, a questão é, desde aquela época, na década de 50 até hoje, 70 anos depois, será que isso mudou muito, né, daquela época para cá? Então, atualmente, diversos pesquisadores defendem que aulas com enfoque no processo de modelagem tem um potencial, é uma alternativa, né, para fomentar a aproximação entre essas duas formas de conhecimento, o conhecimento prático e o conhecimento teórico, né? Então, um referencial metodológico, um referencial teórico que destaca o papel dos modelos e do processo de modelagem no aprendizado de ciências é a modelagem didática científica, que é a MDC+, né? A MDC+, é uma costura teórica entre as concepções de Mário Bunge sobre o processo de modelagem científica e a teoria dos campos conceituais de Vergniaud. Tá? Então, para explicitar como é que a MDC+, entra no enfrentamento dos problemas, né, e, portanto, na aproximação entre a forma prática e teórica do conhecimento, né, eu trago aqui um exemplo que os estudantes que participaram da pesquisa que eu fiz enfrentaram, que é a questão que é a seguinte situação-problema, né, envolvendo a atenuação da luz nos meios materiais. Essa situação-problema aqui, os estudantes resolveram nessa pesquisa, e ela envolvia assim, uma pergunta em que os estudantes tinham que explicar como a poluição dos oceanos poderia afetar a produção de oxigênio pelas algas, né? As algas que realizam a fotossíntese, né? Então, essa questão tem essas...
esse problema tem essas questões gerais aqui, né? Como se dá a atenuação da energia luminosa ao atravessar os meios materiais? Como a poluição dos oceanos pode influenciar a fotossíntese das algas por meio de alterações na atenuação da luz solar? Eu trago esse exemplo aqui para explicitar como a MDC entra no enfrentamento de problemas, né? Então, a partir da MDC, a gente pode dizer que o enfrentamento de problemas sempre começa a partir de um evento do mundo físico, né? De uma situação real, não idealizada. A partir dessa situação real, a gente realiza uma série de idealizações e simplificações, por exemplo, para explicar como se dá a atenuação da luz na água e como isso influencia, como a poluição influencia na produção de oxigênio pelas algas, eu posso idealizar que as moléculas da água são bolinhas, né, e que a luz incide lá numa seção diferencial, um elemento infinitesimal de matéria, e aí eu suponho que o meio é homogêneo, que ele não é alterado pela radiação que incide nas moléculas, né? E aí a luz passa com uma intensidade menor, ou seja, eu faço simplificações, e a partir disso, eu, utilizando uma teoria geral, no caso a teoria eletromagnética, né, eu posso construir relações hipotético-dedutivas que culminam na criação de um modelo, né, um modelo teórico de referência para explicar a atenuação da luz nos meios materiais. No caso aqui, o modelo teórico é a lei de Beer-Lambert, né, representado pela equação, mas o modelo não é só a equação, é a equação e todas essas idealizações e pressupostos teóricos que foram admitidos, né? E aí, com o modelo, eu posso utilizar as predições dele para confrontar com uma situação real, fazendo um experimento, né? Eu posso validar esse experimento, eu posso validar esse modelo através de um experimento. No caso aqui, eu tenho uma montagem que foi feita no contexto dessa pesquisa pelos estudantes, no qual eles avaliam a validade desse modelo aqui, colocando água dentro de um cano, que está aqui na vertical, tem um laser passando uma luz aqui por esse cano, e um detector de luz aqui embaixo. E aí, à medida que a coluna de água aumenta, né, aumenta o percurso óptico da luz, eu posso confrontar as evidências com as predições do modelo teórico. E aí, isso pode ser, então, usado para explicar como se dá a atenuação da luz nos oceanos. Então, esse seria o processo de modelagem na MDC+, né? Então, de acordo com o MDC+, para que o sujeito aprenda a mobilizar conceitos em situações práticas, é essencial que ele seja defrontado com situações que têm o potencial de dar sentido a esses conceitos. Esse é um elemento chave na MDC+. Então, a pergunta é, como fomentar a criação de situações que podem dar sentido aos conceitos da MDC+. Né? Então, nessa situação que eu acabei de introduzir para nós, sobre a atenuação da luz nos oceanos, né, é essencial, por exemplo, expandir o modelo de propagação da luz no vácuo, incluindo efeitos de absorção e espalhamento. E aí, para fazer isso, nessa pesquisa, eu utilizei os episódios de modelagem como uma metodologia de ensino, tá? Que eu vou explicar aqui rapidamente, depois eu vou entrar em maiores detalhes, mas os episódios de modelagem, eles se constituem uma metodologia de ensino, que é calcada na MDC+, e ela é voltada para a experimentação. E ela tem 4 etapas, uma tarefa prévia, uma discussão inicial, a investigação e a discussão final. De novo, eu vou falar em mais detalhes em seguida, tá? Então, essa pesquisa tem as seguintes questões de pesquisa, tá? A primeira, como os episódios de modelagem contribuem para que os estudantes ampliem seus domínios do campo conceitual da ótica, favorecendo a amenização de dificuldades típicas dos estudantes na aprendizagem de conceitos físicos da ótica, ou seja, aqui na primeira questão eu quero investigar explicitamente a contribuição dos episódios de modelagem para fomentar o aprendizado no campo conceitual da ótica. E a segunda questão de pesquisa diz respeito à modelagem. Eu estou colocando aqui como os episódios de modelagem contribuem para que os estudantes deem sentido para conceitos da MDC+, em particular aos conceitos de modelo científico, controle de variáveis e evidência experimental. Tá? Então, a primeira é explicitamente sobre a ótica e a segunda é explicitamente sobre conceitos da MDC+. Então, para responder essas questões de pesquisa, eu realizei primeiramente uma consulta à literatura, buscando esclarecer as seguintes questões. Qual o papel dos modelos e da modelagem no ensino de ciências? Qual o papel das atividades experimentais no ensino de ciências? E quais as dificuldades típicas dos estudantes no campo conceitual da ótica? Tá? Então, com relação à primeira questão de pesquisa, a maior problemática encontrada nessa consulta à literatura foi que estudantes entendem que os modelos são cópias especulares da realidade, né? Os modelos, do ponto de vista, para muitos estudantes, os modelos são representações fiéis da realidade.
Acontece que os modelos científicos são, na verdade, representações idealizadas dos objetos ou dos eventos, né, reais ou supostos como tais. Eles formam uma ponte entre a teoria e a realidade, né, e não são uma cópia especular dela. Também, nessa consulta, eu identifiquei que o processo de modelagem ele pode ser entendido, né, como um conjunto de ações que tem o intuito de resolver um problema. Então, por exemplo, uma dessas ações seria a expansão do modelo para uso em diferentes situações. Como o exemplo que eu estava dando ali da atenuação da luz na água, né, se realiza a expansão do modelo de propagação da luz no vácuo para abarcar situações em que a luz se propaga por meios materiais, por exemplo, né? Está incluído no processo de modelagem, por exemplo. E também foi identificado que em atividades de modelagem é importante destacar que, por exemplo, né, modelos são entes falhos que possuem certo grau de precisão e domínio de validade, né, exatamente para combater essa crença que muitos estudantes têm que modelos são cópias especulares da realidade, né. Bom, então, com relação à segunda questão, qual o papel das atividades experimentais no ensino de ciências? Os principais problemas, assim, com as atividades experimentais tidas como tradicionais, né, é que, frequentemente, essas atividades ela têm um espectro muito amplo de objetivos, né, ou objetivos muito genéricos. Frequentemente se justifica a utilização de atividades experimentais com a justificativa de ver a física na prática, né, e também, em geral, essas atividades acabam sendo muito fechadas ou muito dirigidas, conduzidas por aqueles roteiros, né, que tipicamente são chamados de roteiros do tipo receita de bolo, né, que o estudante segue um conjunto de instruções ali. Então, apesar disso, as atividades experimentais no contexto didático são tidas como tido como um ambiente propício para a construção de relações sociais colaborativas e fomenta atitudes positivas dos estudantes em relação à ciência, né? Também foi identificado que alguns fatores que podem potencializar a eficácia das aulas experimentais são, por exemplo, tu levar em consideração as ideias prévias dos estudantes sobre os fenômenos estudados, né? Coisa que a gente faz nos episódios de modelagem, conforme eu vou explicar mais à frente ali, tá? Então, com relação às dificuldades típicas dos estudantes na ótica, essa consulta que foi importante para responder lá a primeira questão de pesquisa, né? A gente identificou que elas existem em nível geral e em nível específico. Por uma questão de tempo, eu vou falar aqui só das questões em nível específico da ótica, né? Aqui estão algumas dificuldades comuns dos estudantes que apareceram no contexto dessa pesquisa, mas eu vou chamar atenção só para uma delas, né? Por exemplo, existe uma crença de que, entre os estudantes, que é comum, que um objeto ele é visível porque luz o ilumina. Entretanto, eu posso, por exemplo, estar numa sala totalmente escura e aquecer um objeto, né, e ele começa a emitir luz no visível, mesmo sem estar sendo iluminado, ele é visível. Né? Aqui também tem essa situação em que eu tenho um vidro imerso num óleo e eu não enxergo o vidro porque o óleo e o vidro têm o mesmo índice de refração. E aí, quando a luz interage naquela interface, né, por conta disso, ela não é refletida. Então, eu não enxergo o material. Bom, então, todo tipo de questões podem surgir, né, que eu trago só uma delas. Tá? Então, nesse estudo, nós adotamos como referencial teórico a MDC+. Então, para explicar a MDC+, é importante falar primeiro da teoria dos campos conceituais de Vergniaud, a TCC, a modelagem didático-científica, que é a MDC, né? E porque a MDC+, é uma versão expandida da MDC, então eu vou seguir essa ordem, tá? Então, falando primeiro da TCC, a teoria dos campos conceituais, ela descreve os processos de conceitualização da realidade. Então, um campo conceitual, ele é definido como um conjunto entrelaçado de situações, conceitos, teoremas, representações simbólicas, invariantes operatórios e esquemas, tá? Então, é muito importante na TCC a questão das situações, né? As situações podem ser entendidas como qualquer tarefa cuja execução demanda algum processo cognitivo. Então, investigar a atenuação nos oceanos é uma tarefa que demanda um processo cognitivo. E na TCC são as situações que dão sentido aos conceitos, né? A partir das situações, o sujeito constrói esquemas de pensamento que contêm os chamados invariantes operatórios. Esses invariantes operatórios são organizações invariantes do comportamento frente a uma dada classe de situações. Então, são esquemas que o estudante tem que fazem com que a ação dele seja automatizada, né? Quando ele é defrontado com uma situação, ele age de forma automática, sem pensar, digamos assim, né? Porque ele tem aquele esquema, então ele age de forma automatizada. Eu gostaria só de salientar que o enfoque dessa pesquisa está, então, na identificação das situações e no seu potencial para fomentar a construção de conhecimento no campo conceitual da ótica e da modelagem.
tá? Não é o nosso objetivo identificar, por exemplo, invariantes operatórios, mas sim dar um enfoque exatamente nas situações. Então, na teoria dos campos conceituais, um conceito é formado por um tripleto, que são as situações às quais o conceito se refere, os invariantes operatórios, que são mobilizados para lidar com essas situações, e pelas representações simbólicas desse conceito em particular, tá? Também na TCC, se argumenta que o domínio de qualquer campo conceitual é um processo progressivo e lento que envolve avanços e retrocessos. Não é uma coisa que o estudante aprende da noite para o dia, por exemplo, né? O sujeito, ele não aprende um campo conceitual da noite para o dia, ele demora anos, muitas vezes, né? E isso é um processo marcado por avanços e retrocessos, tá? Então, agora falando da MDC, né? Aqui eu trago a estrutura conceitual de referência da MDC, que está associada ao conceito de modelo e ao processo de modelagem, tá? Então, para nós aqui é importante entender que a MDC ela é um referencial teórico metodológico, a partir do qual se defende que o processo de modelagem científica ele pode ser visto como um campo conceitual subjacente aos outros campos conceituais da física. Basicamente, a MDC ela é usada para orientar e para apoiar o sujeito nas situações de modelagem, tá? Então, aqui, só para exemplificar, vinculado ao conceito de idealização, tem um invariante operatório, dado um sistema físico, decidir quais dos seus traços-chave aprender, né? Então, citando aquele exemplo que eu dei da atenuação da luz ainda, né? Quando eu descrevo esse processo, eu faço diversas idealizações, como assumir que o meio é homogêneo, né? Assumir que a luz espalhada pela matéria não volta a contribuir com o feixe original, e assim por diante. Bom, com relação ao MDC+, aqui eu já trago diretamente a estrutura conceitual de referência da MDC+, que é basicamente uma expansão da MDC, em que o trabalho experimental é abarcado, tá? Então, aqui eu tenho os conceitos vinculados ao trabalho experimental, ao fazer experimental, né? Então, basicamente, a MDC+, ela tem enfoque nos processos de contrastação empírica vinculados com a atividade experimental. Então, por exemplo, por meio da MDC+, se argumenta que os modelos científicos eles norteiam a atividade experimental. A atividade experimental não é uma atividade ateórica, né, na qual o estudante, de maneira ingênua, vai lá e faz um experimento sem ter uma bagagem prévia, né. Também se dá enfoque aos processos, ao conceito de controle de variáveis, né. Quando o estudante faz um experimento, ele busca minimizar os fatores que não foram levados em consideração no modelo teórico subjacente àquela investigação, né. Então, ele busca fazer com que o experimento seja o mais próximo possível do que foi construído ali no modelo, né? E também se destaca a questão das evidências experimentais, né? Que as evidências de um experimento, elas devem ser usadas para comparar com as predições do modelo, né? Eu não tiro a lei do experimento ou qualquer coisa do tipo, eu faço mais do que isso, eu comparo com um modelo que eu já tenho previamente, né? Então, só para trazer um exemplo aqui, né? Sobre vinculado ao conceito de contrastação empírica, eu tenho o invariante operatório vinculado ao conceito de contrastação empírica, eu tenho esse invariante operatório aqui, né, que é confrontar as predições com as evidências da investigação, avaliando se as evidências construídas fornecem um apoio empírico ao modelo contrastado, ou se a discordância entre predições e evidências supera a tolerância aceitável para a investigação. Então, ainda nesse exemplo da atenuação, né, eu tenho o modelo de Beer-Lambert, que descreve a atenuação da luz, e aqui eu faço um experimento em que eu investigo a atenuação da luz numa vareta de vidro, né, tem um laser, a luz do laser passa pela vareta de vidro e é atenuada. A partir desse experimento, eu obtenho o coeficiente de atenuação da luz, e quando eu faço a comparação desse valor com o seu valor teórico da literatura, né, e eu faço essas questões aqui, ó, em que medida foram respeitadas as idealizações do meu experimento, né? Ou seja, será que o vidro é um meio homogêneo? Será que a luz, quando entra ali no meio material, não sofre uma reflexão, né? E isso eu não considerei no meu modelo? Será que não tem outras fontes de luz interferindo? Também, quando eu faço essa pergunta aqui, os resultados estão dentro do grau de precisão desejado, né? Então, eu estou realizando o processo de contrastação empírica, tá? É isso que se entende por contrastação empírica na MDC+. Então, deixa eu ver só como é que está meu tempo aqui. Tá. Então, como metodologia de pesquisa desse estudo, eu adotei um estudo de caso exploratório, incorporado, segundo as orientações metodológicas de Yin. Então, basicamente, eu tenho um caso, que foi uma turma de uma disciplina de Física Experimental 4, que trabalha conteúdos de ótica, né? E eu tenho na comunidade de análise os estudantes que participaram dessa turma, dessa disciplina, tá? Então, aqui, o perfil da turma, ela se deu no turno noturno, tá? Numa disciplina de Física Experimental 4, com alunos do bacharelado e da licenciatura. Ao todo, foram 15 alunos nessa turma, 9 meninos e 6 meninas.
7 participantes foram considerados para fins do estudo, né? 6 meninos e uma menina, e a média de idade foi 20,3 anos. A dinâmica de trabalho se deu em um semestre, em 2019/2. Ao todo, os estudantes fizeram 4 episódios de modelagem, que foram produzidos para fins dessa pesquisa, né? E também fizeram 4 atividades tradicionais. Ao todo, eles entregaram 6 relatórios, 4 deles referentes a episódios de modelagem e 2 deles referentes a atividades tradicionais. E ao todo, integralizou-se 32 horas aula de imersão em campo. Então, as fontes de evidência utilizadas nessa pesquisa foram o caderno de campo, né? Protocolos de avaliação do relatório, questionários que os estudantes responderam, os relatórios que eles entregaram sobre as investigações que eles fizeram, gravações de entrevistas em grupos que eu realizei com alguns deles, e as gravações das suas apresentações sobre as investigações durante a discussão final do episódio de modelagem. Então aqui eu tenho uma imagem, né, de uma gravação que eu fiz de um grupo de estudantes apresentando um experimento que eles fizeram aqui, né, sobre a lei de Malus. Bom, então, de acordo com as orientações metodológicas de Yin, foram estabelecidas proposições teóricas para cada uma das questões de pesquisa, tá? Então, para a primeira questão de pesquisa, a seguinte proposição teórica foi colocada. Os episódios de modelagem desenvolvidos proporcionaram aos estudantes situações com potencial de dar sentido aos conceitos do campo conceitual da ótica, favorecendo que atribuam significados a esses conceitos, alinhados com os conhecimentos científicos e compreendam as representações simbólicas exploradas nessas situações. E para a segunda questão de pesquisa, eu tenho essa proposição teórica aqui. Durante o desenvolvimento de um episódio de modelagem, os estudantes enfrentam situações que possibilitam que eles, 1, deem sentido aos conceitos da MDC+, e 2, avancem gradualmente em seus domínios do campo conceitual da MDC. Tá? Então, esse estudo ele tem natureza qualitativa, né? Então, as etapas da análise de dados, eu trouxe aqui um exemplo, eu não vou ler aqui, né? É só para explicar o que foi feito na etapa da análise de dados. Eu, basicamente, então, comecei pela etapa da compilação, né? Em que aqui, por exemplo, eu peguei excertos que me pareceram úteis ou importantes, né? Da gravação de uma entrevista que eu fiz com eles, né? Gravação de áudio. E também peguei excertos de um relatório. Então, aqui eu tenho um excerto de uma conversa que eu tive com o estudante 3 e 5, participante dessa pesquisa. E aqui eu tenho um excerto do relatório do estudante 5. Eles estão falando aqui sobre o conceito de idealização, tá? Então, a segunda etapa da análise de dados foi a desconstrução, em que basicamente eu atribuo rótulos para essas evidências, né? Então, por exemplo, aqui a evidência A, eu atribuo o rótulo A, a evidência B, rótulo B, e aí eu coloco aqui a qual estudante se refere, né? A qual episódio de modelagem essa evidência se refere, qual é a origem dessa evidência, né? Se foi do relatório, se foi da entrevista em grupo, se ela diz respeito à primeira questão de pesquisa, que é sobre os conceitos da ótica, ou se ela diz respeito à segunda questão de pesquisa, que é sobre os conceitos da modelagem, né? E aqui na última coluna eu coloquei as impressões que eu tive, né? Se o estudante teve um aproveitamento ou não teve, ou eu fiquei na dúvida se ele teve, né? Depois essas classificações mudaram, né? E na terceira etapa seria a reconstrução desses excertos de evidência, né? Então, basicamente, se eu quero olhar como é que foi o terceiro episódio de modelagem sobre o conceito de idealização. Então, eu filtrei essa planilha, né? Tudo eu coloquei em planilhas. Aí eu podia filtrar, então, as informações que eu precisava ali para responder as questões de pesquisa, né? E aí isso podia ser feito de várias formas, né? Aqui eu estou olhando por episódio de modelagem, mas eu poderia olhar por aluno, enfim, né? Por conceito da ótica, né? Então, a partir dessa etapa aqui, eu posso construir interpretações, né? Então, aqui eu trago um exemplo, né? O estudante 5 possivelmente mobilizou conhecimentos relacionados ao conceito de idealização. Então, é uma interpretação possível a partir dessa reconstrução aqui dos dados, né? Isso não é um processo linear, eu podia voltar às etapas anteriores, refazer, né? Tudo buscando responder a questão de pesquisa da melhor forma possível, assim, né? E aí, finalmente, eu chegava numa conclusão, né, que após analisar os dados em um processo de idas e vindas, né, entre as diferentes fontes de evidência, conclui-se aqui, por exemplo, que o estudante 5 mobilizou conhecimentos relacionados ao conceito de idealização. E é assim que foi feito para todas as fontes de evidência, né? Então, um elemento importante nessa pesquisa foi a questão do encadeamento entre as diferentes fontes de evidência, né? Então, por exemplo, se alguma evidência no relatório
era trazida à tona, eu buscava confirmar ela ou corroborar ela em outra fonte de evidência, por exemplo, na gravação da apresentação dos estudantes, né? Ou até no caderno de campo, enfim. Então, eu buscava sempre encadear as evidências para que a força da conclusão obtida, né, fosse o maior possível, sempre. Bom, então agora com relação à metodologia de ensino, tá? A metodologia de ensino empregada, que nem eu falei, foram os episódios de modelagem. Para essa pesquisa, eu construí 4 episódios de modelagem. O primeiro deles foi esse que eu já venho falando até agora, que é sobre a atenuação da luz, né? Então, o enfoque no conceito da modelagem desse episódio aqui foi no conceito de expansão de um modelo. Então, basicamente, os estudantes viam conceitos relacionados ao transporte de energia e ao modelo de Beer-Lambert. No segundo episódio de modelagem, denominado Reflexão Total da Luz, o enfoque era no conceito de modelo teórico de referência. E aí os estudantes viam conceitos sobre o índice de refração e o modelo de deflexão da luz em prismas. Tá? No terceiro episódio de modelagem, denominado Polarização da Luz, o enfoque foi no conceito de controle de variáveis. E aí era estudado polarização, coeficiente de reflexão e transmissão da luz e equações de Fresnel. E no último episódio, denominado espectroscopia, a ênfase foi no conceito de medição e o estudo estava centrado na espectroscopia e em redes de difração. Tá? Por conta do tempo, eu não vou conseguir falar dos episódios de modelagem 3 e 4, eu vou falar agora do segundo e utilizar ele para exemplificar as etapas de um episódio de modelagem. Então, nesse segundo episódio de modelagem, a problemática girava em torno da questão da transmissão de dados por cabos de fibra ótica, né? Bom, um cabo de fibra ótica, quando ele está atravessando lá um deserto, ele está submetido a variações térmicas, amplitudes térmicas de 50, 60 graus num dia, né? Será que essa variação não pode provocar uma mudança no índice de refração e, consequentemente, alterar a transmissão da luz pelo cabo, né? Em geral, a gente pode pensar que a transmissão está garantida, mas para que isso aconteça, isso depende da hipótese de que o índice de refração é constante do material, né? Então, evidencia-se nesse problema que a consideração de que o índice de refração seja uma constante é uma idealização, né? Então, qual é a implicação dessa idealização? Qual é o efeito da variação do índice de refração em função da temperatura, por exemplo, no ângulo de reflexão total em um cabo de fibra ótica? Então, a partir da MDC+, nós buscamos destacar os modelos que descrevem variações nesse parâmetro, que pode depender lá do comprimento de onda da luz, da temperatura, da densidade do material, enfim, né? Então, a primeira etapa do episódio de modelagem é uma etapa não presencial, em que o objetivo dessa etapa é exatamente familiarizar os estudantes com conceitos de modelagem, né? com os conceitos que eles vão precisar utilizar para enfrentar essa situação problema da questão da transmissão de dados em um cabo de fibra ótica. Tá? Então, aqui, por exemplo, no modelo que descreve a deflexão da luz de um prisma, se eu incidir luz em um determinado ângulo de incidência, né, vai ter uma deflexão, e se eu colocar lá um anteparo lá longe, eu vou marcar essa deflexão, eu vou marcar esse ponto, onde pega lá no anteparo, né, na parede. Se eu mudar o tipo de luz, mantendo o ângulo de incidência constante, ou se eu alterar a temperatura do material, o que acontece é que há uma deflexão diferente na luz que passa pelo prisma. Então, eu observo que, assim como naquele experimento de Cavendish, né, que a gente coloca lá um espelhinho num cabo de torção, e aí eu observo a deflexão lá longe, né, no anteparo, esse experimento é meio que semelhante, assim. Então, se eu conseguir medir esse desvio aqui, eu consigo medir a variação no índice de refração. E, de fato, o índice de refração varia muito pouco, e para eu conseguir observar essa deflexão, é preciso satisfazer algumas condições especiais. E isso não é de propósito, tá? Esse episódio de modelagem, ele dá enfoque ao conceito de modelo teórico de referência. Então, para tu fazer essa investigação aqui, tu precisa estar ciente de qual é o melhor ângulo para tu incidir luz ali, para tu poder observar essa deflexão. Senão, tu pode nem observar ela, tá? Então, é possível, então, derivar relações para medir isso, né? Então, por exemplo, se esse ângulo aqui tiver um ângulo, se esse prisma tiver um ângulo de abertura de 60 graus, que é essa linha verde aqui, ó, eu vejo que se eu incidir luz no ângulo de 30 graus, vai ter uma deflexão lá de 4 radianos para cada unidade de variação no índice de refração. Se eu fizesse a mesma coisa lá no ângulo de 80 graus, se eu incidir luz no ângulo de 80 graus, vai ter uma deflexão de só 1,5. Então, a deflexão é muito pouca e eu possivelmente não vou observar. Né? Então, a gente percebe que o modelo teórico de referência é crucial
para realizar essa investigação com o Prisma, certo? Então, nessa primeira etapa, os estudantes ficam cientes dessas questões através de materiais suplementares que eu produzi e disponibilizei para eles na pesquisa, e também a gente dá alguns trechos do livro didático para eles lerem, né? E a gente pede para que eles respondam um questionário depois, tá? Então, o objetivo desse questionário é verificar como é que foi o entendimento dos estudantes sobre esses conceitos, né? E a gente pede para que eles respondam esse questionário até um dia antes da aula presencial, onde vai começar a segunda etapa do episódio de modelagem que eu vou explicar agora. Então, na segunda etapa é a etapa presencial, né? Então, a primeira coisa que o professor faz é corrigir os questionários, né? Então, levar em consideração os conhecimentos prévios dos estudantes. E a gente apresenta a situação-problema, né? Como que a luz se propaga dentro de um cabo de fibra ótica e quais os fatores que podem alterar isso. Então, a gente distribui para os estudantes guias das atividades que têm o objetivo de fazer, essencialmente, de tornar o grau de abertura da atividade mais adequado, né? Porque os episódios de modelagem, é uma atividade que tem um cunho aberto, né? Uma atividade experimental de cunho aberto. Então, para evitar que os estudantes se sintam perdidos, a gente entrega para eles esse guia da atividade aqui, que basicamente contém assim, o que é de mais relevante para eles executarem o episódio, né? Mas ele não vem nesse formato de receita de bolo, né? E também nesse guia a gente dá algumas sugestões de investigações para eles realizarem. Não que eles sejam obrigados a fazer essas investigações, são sugestões, né? Então aqui, por exemplo, a primeira sugestão, avaliar a variação do índice de refração com a temperatura. A segunda, avaliar a variação do índice de refração com o comprimento de onda, né? Então, os estudantes, na terceira etapa, procedem para a investigação, propriamente dita, né? Então, nessa parte que a modelagem ela entra forte de fato, né? Porque os estudantes precisam delinear um experimento tendo em vista os modelos teóricos que eles estudaram previamente, né? Então, a gente distribui, inclusive, para eles questões norteadoras para facilitar esse processo, né? Ou seja, a gente pede para que eles respondam de forma explícita qual é o modelo teórico de referência do seu experimento, que objetos de realidade foram considerados nesse modelo teórico, que simplificações de realidade são assumidas nesse modelo, né? Para que eles realmente, para que a modelagem seja um elemento presente em todas as etapas mesmo do episódio de modelagem. Então aqui tem fotos dos experimentos, daquelas sugestões, né? Aqui tem um soprador de ar quente esquentando o prisma, tem um termômetro aqui, e um laser passando pelo prisma. Aqui tem uma luz branca passando pelo prisma, e aí sofrendo dispersão, né? E a gente mede a distância entre as cores ali, né? E pode chegar nas relações que eu mostrei antes. Então aqui tem algumas imagens dos estudantes realizando a investigação. Bom, e aí na quarta e última etapa, né? Depois que eles fizeram as investigações, eles apresentam seus resultados para a turma em pequenos quadros brancos de 1 metro por 1 metro, assim. Eles são pequenos de propósito, esses quadros, para fazer com que os estudantes sejam sintéticos nas suas explicações, né? Que eles condensem ali aquilo que é mais importante para explicar o que eles fizeram, né? E aí a gente reserva uns minutinhos para perguntas no final e discussões entre nós, né? Alunos e professores. E por fim o professor apresenta ele próprio uma solução para o problema apresentado, né? Então aqui tem as imagens dos estudantes apresentando. Vou tomar uma aguinha aqui. Bom, então eu já vou começar falando dos resultados, né? Os resultados, então, para a primeira questão de pesquisa. Bom, nós analisamos primeiramente as situações fomentadas e as concepções relacionadas com dificuldades típicas da ótica que foram amenizadas pelos episódios de modelagem. Depois eu falo daquelas que não foram amenizadas. Então, aqui foram as concepções amenizadas, tá? Por uma questão de tempo eu não vou conseguir falar todas, eu vou selecionar só algumas aqui para falar. Então, por exemplo, com relação à crença comum, ao equívoco, né? Lasers emitem raios de luz perfeitamente paralelos. Isso é um equívoco, porque o laser ele tem uma certa abertura angular, né? Então, o que acontece é que, nas curtas distâncias investigadas ali por nós, o feixe de laser ele pode realmente ser considerado paralelo. Mesmo assim, a gente verificou que alguns estudantes colimaram mais ainda a luz do laser. Aqui é uma imagem retirada do relatório dos estudantes 3, 4, 5 e 7, em que aparece aqui um diafragma colimador, né? E aqui é a evidência do estudante falando
sobre isso, né? Ele fez isso para diminuir lá o ângulo sólido do feixe, né? Com relação a essa dificuldade aqui, estudantes têm dificuldades em compreender o conceito de dispersão da luz, né? É comum, por exemplo, estudantes pensarem que um laser, se tu incidir a luz de um laser num prisma, de alguma forma, aquela luz vai sofrer dispersão, né? Como a luz branca. Então, isso é uma concepção comum. Então, nesse episódio de modelagem, né, em que a gente investiga explicitamente a relação de dispersão do índice de refração, né, ou seja, a sua dependência com o comprimento de onda, isso foi mitigado, né? Então, por meio do experimento com o prisma, os estudantes percebem que o fenômeno da dispersão é devido à refração da luz pela matéria, que depende do comprimento de onda da radiação. Então, aqui está uma imagem da investigação realizada pelos estudantes 1 e 2, em que aqui eu tenho o índice de refração em função do comprimento de onda, e a curva ajustada ali, né? Com relação a essa dificuldade aqui, os fenômenos da reflexão... Passou um helicóptero aqui agora. Os fenômenos da reflexão e refração são mutuamente excludentes. Então, o que acontece? Da onde pode vir essa concepção, né? Por exemplo, quando o professor está ensinando lei de Snell, é comum que o professor omita o raio que é refletido e desenhe apenas o raio incidente e o refratado, né? Talvez porque esqueceu de desenhar o raio refletido, talvez porque quer simplificar a vida dos estudantes, né? O fato é que muitos estudantes entendem que a reflexão e a refração são fenômenos mutuamente excludentes. Ou acontece um ou acontece outro. Porém, no terceiro episódio de modelagem, em que a gente trabalha as equações de Fresnel, né? A lei de Fresnel da reflexão da luz na matéria e da transmissão, a reflexão e a refração mútuas são hipóteses básicas do modelo de interação da luz com a matéria, por conservação de energia, né? Então, aqui a gente tem uma imagem do relatório do estudante 7, em que ele investiga o coeficiente de reflexão da luz polarizada paralelamente ao plano de incidência para algumas componentes do espectro visível, né? E, por fim, um exemplo lá do quarto episódio de modelagem sobre espectroscopia, né? É comum a crença de que os estudantes entendem que a cor é uma propriedade dos objetos. Então, no quarto episódio de modelagem, os estudantes tinham que construir um espectrômetro caseiro de papel com DVD, porém, tu acoplava ele numa câmera e, através desse sistema, era possível obter medidas quantitativas da intensidade de diferentes componentes espectrais. Então, aqui o que a gente está observando é uma medida realizada pelo estudante 1 do espectro de emissão da cor fúcsia produzida por uma tela de celular. Tá? Então, aqui, como a tela do celular só tem os pixels azul, verde e vermelho, né? Ele gera essa cor com esse padrão aqui de intensidade em cada uma das componentes, azul e vermelha, né? Então, nesse episódio de modelagem, se dá ênfase ao fato de que as cores correspondem à interpretação do cérebro humano da mistura de diferentes componentes espectrais, né? A cor fúcsia não é uma propriedade dos objetos, ela é a interpretação humana do nosso cérebro que combina essas duas componentes, né? Pois bem, então, agora com relação aos aspectos negativos, apenas 2 dos 7 estudantes compreenderam e operacionalizaram o conceito de vetor de Poynting, tá? Provavelmente porque, conforme a literatura, isso é destacado, estudantes têm dificuldade em entender as representações didáticas das ondas eletromagnéticas nos livros didáticos. E aí, para entender o vetor de Poynting, tu tem que ter essa compreensão sobre a natureza ondulatória da luz, né? E isso ficou evidente para nós lá no primeiro episódio de modelagem, onde esse conceito foi trabalhado. Também, possivelmente, apenas 2 dos 7 estudantes entenderam as condições de contorno impostas no modelo de interação da luz com a matéria, né? Quando a gente mostrou lá o processo de modelagem na construção da lei que descreve a interação da luz com a matéria pelas equações de Fresnel, né? É preciso impor lá a continuidade das equações que descrevem o campo elétrico e magnético na interface entre os dois meios. Então, a gente percebeu que os estudantes tiveram dificuldade nessa questão, né, que também está vinculada com aspectos ondulatórios da luz. Então, concluindo para a primeira questão de pesquisa, né, exceto para as interpretações ondulatórias da luz, os episódios de modelagem foram uma metodologia de ensino que auxiliou os estudantes a darem sentido a conceitos que são tipicamente de difícil apreensão. Por conta disso, consideramos que a primeira proposição teórica foi apenas parcialmente corroborada. Bom, agora eu vou falar da segunda questão de pesquisa. Vou tomar uma água aqui. Bom,
A gente analisou para cada um dos 7 estudantes, em cada um dos 4 episódios de modelagem, se houve manifestação de conhecimentos relacionados a cada um dos 3 conceitos, né, de modelo científico, controle de variáveis e evidência experimental. Portanto, são 7 vezes 4 vezes 3, 84 ocorrências analisadas. Tá? Então, em cada uma dessas ocorrências, eu busquei identificar se o episódio de modelagem auxiliou o estudante a atribuir sentido aos conceitos da MDC+. Só que isso não foi sim ou não, né? Se ele contribuiu, eu classifiquei com esse verdinho aqui. Se ele contribuiu timidamente, eu classifiquei como esse amarelo, sem símbolo. E se ele não contribuiu, classifiquei como esse X aqui. Então, aqui a gente tem um panorama dos resultados, né? Para cada conceito, modelo científico, controle de variáveis e evidência experimental, para cada episódio de modelagem e para cada estudante, eu tenho esse resultado consolidado aqui, né? As situações em que os episódios de modelagem contribuíram timidamente ou não contribuíram, se foi o caso, né? Então, agora eu vou discorrer sobre cada um dos conceitos. Então, com relação ao conceito de modelo científico, nós observamos que os estudantes eles eram capazes de operacionalizar o modelo científico de referência na investigação, medindo e calculando grandezas e parâmetros úteis para conduzir os experimentos, né? Ou seja, eles não usavam um modelo teórico que não tinha relação com a investigação que estava sendo feita, né? Porém, frequentemente eles não explicitavam quais eram as idealizações e simplificações de realidade assumidas na construção desse modelo, né? Ficava uma coisa implícita. Também, raramente falavam do domínio de validade desse modelo, né? Até onde ele descreve a situação que eu estou usando ele, né? Então, só para trazer um exemplo de como isso poderia ser feito da forma correta ou esperada, né? Eu trago aqui um exemplo do estudante 7, que avaliou a variação do índice de refração do prisma com a temperatura. Esse estudante fala assim, ó, lá no relatório dele, nota-se que a maior variação do ângulo de desvio da luz no prisma, né, ocorre quando o ângulo de incidência é próximo de 30 graus. Portanto, para medidas significativas de variações do índice de refração de um prisma, de abertura 60 graus, deve-se incidir luz nesse ângulo. Então, aqui ele está mostrando que ele não fez a investigação de forma teórica, né? Ele usou o modelo teórico para fazer o experimento dele. E também ele cita aqui todas as idealizações assumidas, né? O prisma tem que ser homogêneo, tem que ser dielétrica, superfície, enfim. Então, isso aqui seria um exemplo de ocorrência que ganhou aquele verdinho, né? Porque ele explicitou tudo que era esperado de conhecimentos relativos ao conceito de modelo científico. Tá? Então, aqui estão os resultados consolidados para as 28 ocorrências que dizem respeito só a esse conceito, né? Se eu somar 28 mais 28 mais 28, dá lá os 84, né? No total. Então, dessas 28 ocorrências para esse conceito, em 14 delas, os episódios de modelagem auxiliaram os estudantes, mesmo que de forma tímida, né? Considerando o verdinho e o amarelo, para que os estudantes avançassem no domínio do conceito de modelo científico. Então, essa imagem aqui mostra, digamos, o perfil de aproveitamento dos estudantes ao longo dos episódios de modelagem, né? Por exemplo, vou me concentrar aqui no estudante 1, tá? Para explicar. O estudante 1, ele, nos primeiros 2 episódios de modelagem, ele não manifestou conhecimentos relacionados ao conceito de modelo científico da forma esperada. Então, o episódio de modelagem não contribuiu para ele nos 2 primeiros episódios de modelagem, né? Já no terceiro, ele manifestou conhecimentos da forma esperada. Então, o terceiro episódio de modelagem contribuiu para que ele avançasse no domínio do conceito de modelo científico. E no quarto, ele manifestou de forma mais tímida esses conhecimentos. Então, o episódio de modelagem contribuiu timidamente. Então, a gente pode analisar para todos os estudantes aqui, né? E em outra dimensão de análise, eu posso ver quantos episódios de modelagem auxiliaram os estudantes, tá? Com relação a esse conceito. Por exemplo, os estudantes 2 e 4 se beneficiaram de 3 episódios de modelagem. Os estudantes 1, 3 e 7 se beneficiaram de 2 deles, e os estudantes 5 e 6 se beneficiaram de apenas 1. Lembrando que são 4 episódios de modelagem, né? Certo? Bom, agora com relação ao conceito de controle de variáveis, novamente, os resultados mostraram que os estudantes muitas vezes não explicitavam, não eram explícitos com relação aos procedimentos de controle de variáveis realizados. Então, eles montavam os experimentos e é aquela coisa, fazia de forma automática, mas eles não explicitavam por que eles estavam fazendo. Não é que eles não sabiam, né?
mas muitas vezes aquilo ficava implícito, né? Não estava escrito por que ele estava fazendo aquela montagem daquele jeito, né? Então, isso foi o principal problema assim, que a gente identificou com relação a esse conceito. Mas só para trazer aqui uma situação em que isso foi feito de forma considerada correta, né? Eu trago aqui um excerto do relatório do estudante 3, que no primeiro episódio de modelagem avaliou a atenuação da luz no vidro. Então, aqui eu tenho um laser, né, e o detector de luxímetro ali. Então, ele fala aqui, né, além disso, como dito anteriormente, o valor da distância nula foi de 7.300 lux, ou seja, ele mediu um parâmetro que era necessário para utilizar a lei de Beer-Lambert, né? E também ele fala aqui que o valor de ruído da sala semi-escura foi de 1 lux. Então, aqui ele está dizendo que na construção do modelo não é considerada luz de fundo, mas aqui ele está dizendo, olha, que tinha luz de fundo, né? E aí ele levou isso em consideração, tá? Então, aqui os resultados consolidados. Das 28 ocorrências, 19 delas, os episódios de modelagem auxiliaram os estudantes a avançarem nesse conceito, tá? Então, aqui tem o perfil de aproveitamento deles, foi um pouco melhor lá no primeiro conceito, né? E aqui o número de episódios de modelagem que contribuíram para cada estudante, né? Nesse caso aqui, os estudantes 2 e 7 se beneficiaram de todos os episódios de modelagem. Eles avançaram nesse conceito aqui em todos os episódios. Já os estudantes 1, 3 e 4 avançaram apenas em 3 e os 5 e 6 avançaram apenas em 1. Bom, agora com relação ao último conceito, evidência experimental, né? De acordo com as evidências, a maior parte das dificuldades dos estudantes com relação ao conceito de evidência experimental tiveram relação com duas coisas, tá? A primeira com relação à construção de intervalos de confiança, né? Ou seja, definir incertezas para suas medidas. E a segunda com relação a afirmações sem respaldo empírico em suas investigações, né? Então, novamente, para trazer um exemplo aqui, eu trago um experimento realizado pelo estudante 1 e 2, em que eles mediram o espectro de emissão de um laser de hélio neônio, tá? Então, aqui eu tenho o pico principal de emissão do laser, né? E aí o estudante 1 fala aqui, ó, há um pico bem definido em 631 nanômetros, que é onde ele mediu, né? E esse valor está de acordo com o que o fabricante do laser determina como sendo o comprimento de onda para o equipamento, que é 632,8, considerando o valor da incerteza de 5 nanômetros, né? Ou seja, ele não está dizendo que a medida que ele obteve é a realidade em si, mas está associado a uma incerteza com aquela medida, né? E a mesma coisa o estudante 2 aqui, ele não faz afirmações sem respaldo empírico, né? Ele se dá conta dessas linhas estranhas que tem aqui, né? Que para nós também foi uma surpresa durante a investigação, mas essas linhas aqui estão associadas com transições de descarga na mistura do elemento hélio e do neônio, né? Então, ele só faz afirmações sobre as linhas que ele mediu comparando com a literatura, né? Então, isso seria o esperado de uma investigação. Ok? Bom, então aqui está o resultado consolidado para cada estudante. Então, das 28 ocorrências analisadas, em 18 delas, os episódios de modelagem auxiliaram os estudantes a avançar no conceito de evidência experimental. Para os estudantes 1, 2 e 7, isso aconteceu em todos os episódios de modelagem, né? Os episódios contribuíram ou contribuíram timidamente. Para o estudante 5, isso aconteceu em 3 episódios. E para os estudantes 3, 4 e 6, aconteceu em apenas um deles, certo? Bom, então eu posso também, de forma resumida, né, verificar que os episódios de modelagem eles foram, de maneira geral, frutíferos para auxiliar os estudantes a atribuírem sentido aos conceitos de modelo científico, controle de variáveis e evidência experimental. Essa tabelinha aqui se constitui uma outra análise de dimensão, né, uma outra dimensão de análise, desculpa, em que eu estou olhando por episódio de modelagem, né? Antes eu estava olhando por conceito, eu posso olhar aqui por episódio de modelagem também. Então, no primeiro episódio de modelagem, de todas as ocorrências, né, que se passaram ali no primeiro episódio, 10 delas foram positivas, para que os estudantes avançassem no domínio de conceitos da modelagem. Aqui eu não estou falando especificamente de um conceito ou de outro, mas estou falando daqueles 3, né? O segundo episódio de modelagem foi o melhor dentre os 4, né? Porque fomentou em 16 ocorrências, os estudantes avançaram no domínio do campo conceitual da modelagem. No terceiro, isso aconteceu em 15 ocorrências, e no quarto aconteceu em 10 ocorrências. Então, se eu consolidar todas essas, eu vejo que em 51 das 84 ocorrências, aproximadamente 60% delas, né? Os episódios de modelagem contribuíram, mesmo que parcialmente, para que os estudantes ampliassem os seus domínios sobre conceitos do campo conceitual do MDC+. E também foi possível verificar
que essa trajetória de apreensão dos conceitos foi marcada por avanços e retrocessos, né? Não foi uma coisa linear, né? E isso está de acordo com a teoria dos campos conceituais de Vernier, né? Se eu voltar aqui rapidamente, eu vejo que, por exemplo, vamos pegar aqui o estudante 7, né? Do primeiro para o segundo episódio de modelagem, ele avançou. E no terceiro permaneceu constante, e no terceiro ele retrocedeu, né? Isso eu posso verificar para cada estudante em todos os episódios de modelagem de acordo com a TCC, né? Certo? Então, conclusão. As evidências mostram que os episódios de modelagem, na maior parte das vezes, auxiliaram os estudantes a construírem sentido aos conceitos da MDC+, por meio do enfrentamento de diferentes situações que fomentaram a mobilização desses conceitos, né? E isso se deu por meio de avanços e retrocessos. Então, por conta disso, a gente considerou que a segunda proposição teórica foi corroborada, tá? Então, considerações finais. Nessa pesquisa, nós exploramos as potencialidades e limitações dos episódios de modelagem para auxiliar os estudantes de graduação na apreensão de conceitos do campo conceitual da ótica e do campo conceitual da MDC+, no contexto de aulas experimentais. Nós evidenciamos que os episódios de modelagem fomentaram a criação de situações que demandaram a mobilização de diversos conceitos do campo conceitual da ótica, sendo algumas delas tipicamente associadas com dificuldades comuns, e que as maiores dificuldades, né, que não puderam ser amenizadas, tinham relação com a natureza ondulatória da luz, que nem eu já comentei. E, por fim, né, o processo de apreensão dos conceitos de modelo científico, controle de variáveis e evidência experimental foi um processo gradual, marcado por avanços e retrocessos, né? E a maior contribuição dos episódios de modelagem foi exatamente a criação das situações. Por meio delas, os estudantes puderam, então, atribuir sentido aos conceitos da MDC+. Então, eu termino a apresentação aqui falando sobre proposições para investigações futuras, né? Algumas dificuldades que não puderam ser amenizadas no campo conceitual da ótica foi a questão da natureza ondulatória da luz, né, que não foram dirimidas para a maioria dos estudantes, 5 de 7. Posso continuar? Pode terminar, Rodrigo. Tá. E também para o significado físico do coeficiente de atenuação da luz. Pelo que a gente observou pelas evidências, né, todos os estudantes pareciam entender que a atenuação da luz se dá somente pela absorção, e nenhum deles mencionou a questão do espalhamento, porque a gente achou estranho isso, né? E também mais investigações com episódios de modelagem envolvendo ótica geométrica poderiam ser realizadas, né? Já que nenhum episódio de modelagem foi destinado a isso. Também investigações em outros campos conceituais que poderiam ser feitos, como eletromagnetismo e mecânica clássica, né? E também poderiam ser feitas investigações que buscam identificar invariantes operatórios associados ao campo conceitual da ótica e da modelagem, né? Que não foi muito bem o objetivo dessa pesquisa, que ficou mais centrado nas situações, né? Então, o que eu tinha para apresentar seria isso. Muito obrigado.